parabéns pela vitória. Começando com a pergunta aqui do Rafael Melo, do canal Rafa Melo. Renato, você fez 2 críticas à arbitragem nos últimos jogos. Na partida de hoje, o Flamengo teve um pênalti marcado de maneira equivocada. Qual a sua opinião sobre o caso? Não seria o momento de se posicionar contra essas decisões, mesmo sendo favorecido, para uma evolução do nosso futebol, que você também citou em entrevistas recentes? Na minha opinião, hoje o Vinícius Gonçalves teve uma excelente atuação. Eu vou falar por quê. No pênalti, eu não vi o lance ainda, mas no jogo ele teve a convicção de marcar o pênalti na hora. E depois, para tirar qualquer dúvida, ele foi no VAR. E ali eu acho que você não pode ter dúvidas. No momento que você vai ver o lance no VAR, você vai ver de todos os ângulos e você vai ver se realmente foi pênalti ou não. E ele continuou com a convicção dele, e viu as imagens, deu o pênalti. As expulsões, no meu entender, foram justas, até porque eu falei com o Diego falou que realmente ficou aborrecido na hora. E os outros gols foram normais, jogadas normais. Então, pelo menos na minha opinião, não é porque o Flamengo venceu, não. Eu sou totalmente a favor da boa arbitragem em todos os jogos. Já falei, eu não quero ser beneficiado. Mas hoje o árbitro teve a convicção do pênalti na hora e teve o tempo todo para ir no VAR e continuou com a convicção dele. Eu ainda não vi o lance. Estou corrido, mal tomei banho ainda no vestiário, não cheguei a ver o lance. Agora, ele tirou todas as dúvidas dele com o VAR. Mas o que eu acho engraçado, já que as pessoas têm opinião e eu respeito, eu acho engraçado que lá em Chapecó ninguém chamou o árbitro para ver se foi pênalti no Gabriel ou não. Aí ele poderia tirar dúvida, poderia nem ter dado o pênalti, mas ele teria ido no VAR e teria visto se foi pênalti ou não. Lá ninguém chamou ele e o pênalti foi legítimo e o goleiro tinha que ser expulso. E ninguém chamou o árbitro do jogo. Então eu não estou fugindo da resposta hoje, eu já dei a resposta aqui. Então ele teve a convicção no momento, foi no VAR, tirou as dúvidas dele, eu ainda não vi o lance, marcou pênalti. Mas ele foi muito bem também no jogo. Eu, inclusive, falei para ele depois do jogo, se toda a arbitragem fosse assim no campeonato, o Campeonato Brasileiro seria diferente. Eu já falei para você e volto a repetir. No momento que um jogador meu cometer um pênalti, um ato desleal com o adversário, tem que ser expulso, tem que dar o pênalti, mas tem que dar o pênalti na minha área, como tem que dar o pênalti na área do adversário. Os árbitros de primeira ou segunda divisão, eles não têm que escolher o jogo para dar o pênalti. Eles têm que seguir a regra, eles têm que seguir o protocolo. Coisa que, infelizmente, a gente viu que foi uma coisa ridícula no jogo contra a Chapecoense. Então, hoje aqui estou elogiando o árbitro porque ele teve uma grande atuação. Eu vou ver o vídeo depois, vou ver se foi pênalti ou não, mas aqui eu falei, se no momento ele teve a convicção, foi no VAR, olhou as imagens e viu que foi pênalti, ele deu pênalti. Ponto final. É isso que tinha que falar da arbitragem. Monique Danello, TNT Esportes. Renato, boa noite. O Gabi chega hoje à marca de 100 gols pelo Flamengo em 142 jogos. Você conhece bem a grandeza desse clube. Em que patamar você diria que o Gabriel está na história do Flamengo, depois das marcas alcançadas e dos títulos conquistados até aqui? Ele está na galeria dos grandes jogadores que atuaram com a camisa do Flamengo. É um jogador em destaque. É o 100º gol dele, e merecidamente, porque realmente ele faz muitos gols. Fez 2 gols, inclusive, na final da Libertadores. Tem conquistado títulos, como outros grandes jogadores também já fizeram isso. Então ele entra na galeria dos grandes jogadores. Hoje ele está nessa galeria, mas a gente não pode esquecer dos jogadores do passado também que estão nessa galeria. Então eu acho que para a felicidade dele, ele está se juntando, ou já se juntou aos grandes jogadores, que nós temos inúmeros grandes jogadores já, que vestiram essa camisa aqui, esse manto aqui, e fizeram história no Flamengo, que sem dúvida alguma é um grande clube. Gustavo, do canal Gustavo Henrique, dando choque. Renato, mais uma arbitragem ruim. Está realmente provado que o Gaciba tem que ser demitido da comissão de arbitragem urgentemente? Não, eu volto a repetir, a atuação do Vinícius Gonçalves hoje me agradou bastante, não pelo resultado do jogo, eu gostei muito da atuação dele. Quanto ao Gaciba, as pessoas acham que eu tenho alguma coisa contra o Gaciba, não tenho. Eu quero somente que nós tenhamos uma arbitragem em todos os jogos, principalmente com o VAR, uma boa arbitragem em todos os jogos. A gente não pode toda rodada ter problema com a arbitragem. Tendo o VAR.
É inadmissível isso. Então não é porque o Gaciba é o chefe da arbitragem, é ele que escala, ele tem que saber o que ele está fazendo. Não tenho nada contra ele, não. Pelo contrário, ele é até meu conterrâneo. Agora, a gente espera que as arbitragens, principalmente, volto a repetir, com o VAR, é inadmissível, as pessoas têm que entender isso, inadmissível você errar com essa ferramenta. Inadmissível. Você tem todas as imagens. É só o VAR chamar, na hora certa, em todos os lances duvidosos dentro da área. Não é o VAR que tem que falar pro árbitro, não foi pênalti. Não é o VAR. Ele tem que chamar, o árbitro é o cara que manda no jogo. Então, quem manda no jogo tem que decidir se foi pênalti ou não. O VAR tem que chamar o árbitro. Qualquer dúvida, chama o árbitro. E é aí que eu falo que é inadmissível o árbitro errar, porque ele tem as imagens, ele tem a ferramenta. Então, se a gente está tendo problema, já o ano passado nós já tivemos, esse ano a gente está tendo problema de arbitragem, o que nós profissionais do futebol, eu como treinador, os jogadores, enfim, vocês da imprensa, a gente espera que a gente tenha o mínimo possível de erros da arbitragem, justamente por causa dessa ferramenta. Não adianta ter essa ferramenta e a cada rodada do campeonato, esse clube, aquele clube, ou vários clubes reclamando da arbitragem. Uma ferramenta dessa é inadmissível. Essa é a minha opinião. Não tenho nada contra o Gaciba, não. O Gaciba, qualquer outra pessoa. Eu acho que a gente tem que dar um jeito para que a gente não tenha esse problema em todas as rodadas durante o campeonato. Porque todo mundo chia. Todo mundo chia. Então tem alguma coisa errada. Então é por isso que quando nós temos uma boa arbitragem, eu tenho que elogiar. Da mesma forma que eu não gosto de falar de arbitragem, principalmente quando eles erram, justamente por isso. Tem o VAR. Tem a ferramenta. Não vai usar a ferramenta por quê? É isso que eu não entendo. Isso que eu não entendo. Tenha dúvida? Chama o árbitro. Joga a banana para ele. Joga dinamite para ele. Deixa ele decidir. O que não pode é o cara do VAR decidir. Se foi pênalti ou não. Muitas vezes o cara do VAR, nem árbitro ele é. Como que ele pode decidir isso? Daqui a pouco, num lance desse, duvidoso, ele está decidindo um time para a Série A, para a Série B, um título. Com uma ferramenta dessa, inadmissível. Inadmissível errar. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Renato. Existe uma preocupação da torcida com relação ao time titular chegar com ritmo de jogo na final da Libertadores. Acredita que isso pode começar a acontecer, pelo menos a partir do jogo contra o Corinthians? O que eu posso falar para o torcedor é para ele ficar tranquilo. Nós temos pessoas competentes, pessoas inteligentes, que a gente faz praticamente todos os dias reuniões. E a gente sempre vai buscar o melhor para o clube. O torcedor pode ficar tranquilo que essa preocupação eles não precisam ter. Não precisam ter porque nós, profissionais aqui dentro do clube, a gente sabe exatamente o que nós estamos fazendo. Então, torcedor, fica tranquilo. Fica tranquilo que vocês vão ver um time no próximo dia 27, aquele Flamengo que vocês estão acostumados a assistirem, a verem. Pode ter certeza que o Flamengo vai estar pronto em todos os sentidos. Sidão Marinho, Litoral News. Boa noite, Renato. No fim do Brasileirão de 2020, o Gabigol afirmou que um time que conquistou a Libertadores em 2019, com uma virada nos minutos finais, nunca poderia desistir de ser campeão do Campeonato Brasileiro, mesmo com uma desvantagem na pontuação. Esse é o mesmo pensamento que você e seu elenco possuem, mesmo com 11 pontos a menos que o líder? Sim, é lógico. Por isso que hoje usei, inclusive, alguns jogadores que no próximo dia 27 vão jogar. Agora, alguns jogadores, o que eu falo, eles estavam no limite deles. Se põe para jogar, não vai jogar dia 27. Nós não desistimos do Campeonato Brasileiro. Nós estamos lutando. Eu falei para vocês já algumas rodadas atrás que enquanto a gente tiver chances matemáticas, a gente vai brigar pelo Brasileiro. Mas não vamos ser burros. Nós vamos brigar pelo Brasileiro com inteligência. Já, exatamente por isso. Não vamos desistir do campeonato, mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer as coisas que devem ser feitas para o dia 27 também. Lá atrás, bem lá atrás, eu falei que 3 competições ia complicar. Ia complicar. Então hoje a gente está corrigindo algumas coisinhas que nós cometemos errado lá atrás, e não foi por falta de aviso, mas não vamos mais errar. Nós temos uma decisão no próximo dia 27, e nós estamos fazendo as coisas direitinho. A gente está cuidando do grupo, cuidando dos jogadores que estão no limite, recuperando os jogadores que estão no departamento médico, dando ritmo de jogo para todo mundo, para que no próximo dia 27 a gente possa estar aí, de repente, Deus quiser, com 100% dos jogadores, bem, tanto na parte física, recuperados,
e com ritmo de jogo para que a gente possa fazer essa final contra o Palmeiras. Mas eu volto a repetir, nós não desistimos do Campeonato Brasileiro ainda não. Tanto é que nós vencemos o Bahia. Se nós tivéssemos desistido do Campeonato Brasileiro, colocaríamos uma equipe de garotos para jogar esses últimos jogos, e não é o caso. Então, quando a gente falou que nós estamos dando ritmo para os jogadores, de jogo para todo mundo, recuperando os jogadores no departamento médico, segurando alguns jogadores em alguns jogos porque eles estão no limite, a gente está sendo inteligentes, porque nós estamos de olho no Campeonato Brasileiro, mas também estamos de olho ali na frente, que é o final da Libertadores. Wesley Ramon, Portal Urubu Interativo. Renato, boa noite. Como já vem sendo algo natural, Michael vem se destacando a cada jogo que passa. Sempre que o atacante pega na bola, a torcida já espera alguma boa jogada dele. Hoje o jogador pode ser considerado seu trunfo em campo? Eu vou contar uma historinha do Michel. Quando eu cheguei no Flamengo, tem a mulher de um amigo meu que pediu uma camisa do Flamengo. Eu dei uma camisa do Flamengo para ela. Ela falou, Renato, essa camisa não serviu porque ela é grande. E eu falei assim, olha só, para você, a única camisa que vai dar pelo teu corpo é do Michael. E o Michael, quando chega no Flamengo, está muito embaixo. Ela me serve. Hoje, eu estou oferecendo 5 mil pela camisa dela do Michael. Você vê como é que são as coisas? Lá atrás ele estava embaixo, como você falou. Hoje ele está valorizadíssimo. E eu contei essa história para ele. Eu acho mais importante tudo que a gente conseguiu recuperar mais um jogador importante. Tem sido decisivo para a gente. E tenho certeza que ele vai continuar nos ajudando muito durante o Campeonato Brasileiro e lá no próximo dia 27. Então, quanto mais jogadores nós tivermos em condições, mais dor de cabeça eu vou ter. Mas essa dor de cabeça eu já falei que todo treinador gosta de ter. Caê Mota, GE. Renato, boa noite. Queria que você falasse sobre a tentativa de ter Gabriel e Bruno Henrique enfiados, que você já testou algumas vezes. É algo que te agrada como estrutura de jogo ou são experimentos para uma situação extrema, se necessário na final da Libertadores, por exemplo? Obrigado. As duas coisas. Experimento. Ver se me agrada. Pode acontecer no final da Libertadores, pode não acontecer. Eu tenho que ir mexendo as peças, eu não posso ficar somente no plano A. Às vezes o plano A não está dando certo, tem que ir para o plano B, para o plano C, dependendo do que está acontecendo no jogo. E até porque é uma maneira do próprio Bruno Henrique não se desgastar muito atrás do lateral, até pela sequência de jogos, agora que ele está voltando de lesão. Mas é uma formação que me agrada bastante. Mas o que eu falei, o importante é colocar, fazer algumas experiências, para eu tirar algumas dúvidas que eu tenho na cabeça para o dia 27. Sérgio Lobo, Sport TV. Renato, a escalação da equipe hoje sinaliza que o momento agora é de recuperar jogadores fisicamente, clinicamente e de aproveitar os jogos para você experimentar e dar ritmo a outros do elenco? Você planeja nas partidas em Porto Alegre contra a dupla Grenal, antes da viagem a Montevidéu, escalar o time que vai enfrentar o Palmeiras na decisão? O Sérgio Lobo pode ficar tranquilo, que já mandei um recado para o nosso torcedor. Pode ficar tranquilo que a gente sabe o que a gente está fazendo. Os jogadores vão chegar com ritmo de jogo no próximo dia 27. E a gente está fazendo exatamente o que eu falei e o que ele mesmo falou. A gente está recuperando todos os jogadores, dando ritmo para os jogadores. Porque a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Daqui a pouco eu não dou ritmo para um jogador da posição, daqui a pouco não tem um jogador da posição porque ele se machucou. E aí, eu faço o quê? Eu vou botar o jogador totalmente sem ritmo? Então é por isso que eu falei, nós tem pessoas inteligentes aqui dentro, a gente tem conversado, trocado ideias. E a gente sempre vai buscar o melhor para o clube. Pode ficar tranquilo. Por isso que eu estou tranquilizando o torcedor. No próximo dia 27, a gente vai fazer de tudo até lá para que a gente tenha todos os jogadores em condições, com ritmo de jogo, recuperados e não estarem no limite, como alguns jogadores que vinham jogando estavam. E a gente está dando justamente essa parada neles em alguns jogos, justamente para que a gente possa ter esses jogadores 100% no dia 27. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Você já disse que muitos não conhecem a realidade das condições do elenco. Então, qual a real condição de desgaste dos jogadores e da recuperação dos atletas, principalmente projetando a final da Libertadores? Bom, quem sabe de tudo isso são os profissionais que trabalham dentro do clube. Que nós trabalhamos com jogadores diariamente. Que eu converso com jogadores diariamente. Então, lá atrás eu falei, 3 competições
É uma palavra impossível, é difícil de se falar, mas é quase que impossível você vencer as 3 competições. Só que no momento que você consegue brigar pelas 3 competições que todo mundo queria, que eu não tenho nada contra, mas desde que tivesse folga para os jogadores poderem se recuperar e desde que os jogos, por exemplo, fossem de domingo a domingo, de vez em quando, para eles poderem se recuperar, que não é o caso do calendário do futebol brasileiro. A cada 3 dias, eu estou aqui há 3 meses, a cada 3 dias o Flamengo tem uma decisão e tem que ganhar. Se não ganhar, crítica. Ninguém quer saber do desgaste do jogador. Os jogadores são humanos. Aí quando cheguei, Renato, não fica poupando o jogador, não fica poupando o jogador. Quando o Jorge Jesus foi campeão, ele estava disputando 2 competições. 2 competições. O Palmeiras saiu logo da Copa do Brasil. O Palmeiras, até pouco tempo, ele estava disputando só 2 competições. Ele garantiu a final da Libertadores e ficou só no Brasileiro. Teve 2 semanas cheias para trabalhar. O Flamengo não teve. A única folga, desde que eu estou aqui, eu acho que foi de uma semana e 10 dias, que eu tive por causa da Copa, de alguns jogos da seleção, né? Que eu poderia treinar a equipe. O que aconteceu? Eu tive 4 jogadores que estavam na seleção, 6 jogadores no departamento médico. Qual foi o tempo que eu tive para treinar com o meu grupo? Outro dia a gente está fazendo as contas, o time ideal, um time base para o dia 27, jogou juntos 10 minutos. 10 minutos. Só que algumas pessoas sabem dessa realidade, mas elas não gostam de falar. Elas querem ver o circo pegando fogo. Então, por isso que eu falei, a minha consciência sempre esteve tranquila. E vai continuar tranquila, porque eu sempre procuro fazer o melhor pro clube. Nem sempre a gente consegue. Mas eu sempre, com meus profissionais aqui, com a minha comissão, e as pessoas que trabalham comigo no dia a dia, a gente busca sempre o melhor pro clube. Só que, infelizmente, a gente sabe, a gente não vai ganhar tudo. E é lógico, por ser Flamengo, eu já falei que o Flamengo é que nem seleção brasileira, é muita cobrança, são muitas críticas, muita gente que torce contra, mas a nossa conta está tranquila. Então, se você ver os números, você vai ver que quando eu tive o oportunidade para treinar o grupo, uma semana cheia, por exemplo, a única semana cheia que nós tivemos foi aí na parada, e estava todo mundo no departamento médico e muitos jogadores da seleção. Rafael Penido, coluna do Fla. Renato, você tirou o Ramon e colocou o Bruno Henrique. Antes o lateral já havia sido substituído para a entrada de Vitinho. Com isso, o Thiago Maia passou a atuar na faixa em diversas ocasiões. Você, que já afirmou não gostar de improvisações, já treinou com o atleta nesse posicionamento? Estuda essa mudança em outras ocasiões? Não, mas é o que eu falo. Ainda bem que ele está perguntando agora. A pergunta ideal seria, o Maia estava de lateral esquerdo ou não? Ele não está de lateral esquerdo. Aí entra a inteligência do treinador ou a burrice do treinador. Aí depende de cada um como pensa. Se eu estou com um jogador a mais, eu tenho que tirar proveito disso. Então, se eu tirei o Ramon, porque o Ramon vem jogando todos os jogos, estava desgastado, eu deixei o Maia por dentro ainda. Ele vinha cobrir, supostamente, uma jogada juntamente com o Michel pelo lado. Supostamente. E tinha o Rodinei aberto do outro lado, juntamente com o Vitinho. Então, no momento que eu tenho um homem a mais, eu tenho que tirar proveito disso. Eu não posso deixar 4 jogadores lá atrás, praticamente o adversário não me atacando. E eu tenho que colocar atacantes justamente para atacar o adversário, justamente para tirar proveito desse homem a mais. Então, foi justamente isso que eu fiz. Eu não coloquei o Maia na lateral. Ele continuou jogando por dentro. Quando nós éramos atacados por ali, ele dava o apoio pro Michel. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Renato, qual a importância de ter um bom ambiente, um bom clima no grupo, além do que é apresentado em campo para a evolução até a final do dia 27? De quem foi essa pergunta? Marcos Coelho, Rádio Tupi. Ô, Marcos Coelho, deixa eu falar uma coisa. O bom ambiente, ele é necessário sempre, mas o bom ambiente nós temos desde a minha chegada aqui no Flamengo. O nosso ambiente ele é maravilhoso. Eu sempre falei para vocês que eu trabalho com um grupo maravilhoso, um grupo inteligente, um grupo trabalhador. Infelizmente, em algumas ocasiões, as vitórias não vêm. Mas os números estão aí. Mesmo tendo disputado 3 competições, os números estão aí. Nós não vamos ganhar todos os jogos. Agora, o nosso ambiente sempre foi maravilhoso. Pode ter certeza que ele vai continuar assim. Porque a gente se respeita, a gente conversa. Eu converso bastante, troco bastante ideias com o meu grupo. Tem as pessoas por fora que me ajudam bastante também. Então, o nosso ambiente ele é muito bom. Quando o torcedor fica bravo, fica triste, a gente entende. Porque nós também estamos tristes em determinados jogos e chateados por a gente não conseguir as vitórias.
Então, se o torcedor está chateado, nós também ficamos, nós somos seres humanos, a gente trabalha justamente para dar alegria para o nosso torcedor. Só que a cobrança ela é muito grande, mas nós não vamos vencer todos os jogos. É por isso que eu digo, nós temos ainda a chance no Campeonato Brasileiro, que a gente está, nós não desistimos ainda, e temos no próximo dia 27 essa decisão da Libertadores, que não é pouca coisa, é muita coisa, entendeu? E com essa energia, com a força da nossa torcida, é algo mais que nós vamos ter para que a gente possa conquistar e dar de presente para o nosso torcedor. Porque o torcedor quer ver o Flamengo campeão da Libertadores. Nós todos aqui dentro do clube também. Não tem ninguém torcendo contra. Nós trabalhamos para isso. É isso que eu quero que o torcedor entenda. Entendeu? Que a gente trabalha para conquistar. Ninguém pensa diferente do nosso torcedor. Só que quando o torcedor fica chateado, o torcedor pode ficar tranquilo que nós também estamos chateados pelo resultado que não aconteceu. A gente sempre busca o melhor para dar essa alegria para eles. Ninguém fica sorrindo, fica brincando aqui nas derrotas. O nosso ambiente ele é muito bom, mas o torcedor pode ficar tranquilo que nós também ficamos tristes e muito chateados também com as derrotas.